Amados, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 17. Capítulo 17 de João. Quero ler apenas um único versículo deste capítulo tão rico. Quero pedir a atenção sua neste momento. Quero pedir que você fique bastante concentrado em tudo que será ministrado aqui nessa noite. É uma palavra profunda que será trazida, uma palavra extremamente necessária, uma palavra que, se ouvida com o coração, se compreendida com o seu espírito, se acolhida no seu ser, na sua alma, certamente irá produzir muito fruto. Capítulo 17 do Evangelho de João, apenas o versículo 21, que diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga amém. Queridos, ao longo de toda a história, todos os homens, desde que adquirida a sua razão, a sua consciência, que o homem busca conhecer a verdade. Desde sempre, desde os filósofos antigos, da antiguidade, da Grécia Antiga, passando também por tantas outras civilizações antigas, entrando para o mundo clássico, depois para o tempo de Jesus Cristo, e mesmo durante a Idade Média toda, até chegar à modernidade, e agora a pós-modernidade, os homens sempre buscaram conhecer a verdade, sempre procuraram alcançar a verdade. Isso porque no coração do homem, Deus implantou o desejo de conhecer a Deus. Já dizia o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, que Deus criou o homem para habitar sobre a terra e para buscar a Deus. Então essa busca por Deus, que Deus colocou dentro de todos os homens, é exatamente esta vontade a que me refiro, esse desejo a que eu estou dizendo, que é essa busca pelo conhecimento da verdade. Então a grande pergunta, o que é a verdade, sempre esteve no coração de todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as mentes. Sempre que você ler, seja uma literatura cristã, ou que seja uma literatura religiosa, ou de outra natureza, que seja mesmo da filosofia ou outra, nós sempre vamos nos deparar com um homem perguntando sobre a verdade, ou com um homem afirmando algo acerca da verdade. Ou seja, a verdade tem sido um alvo, uma busca constante da humanidade. E eu pensando acerca dessa busca da verdade, até porque eu particularmente posso falar da minha própria experiência, que desde que quando eu me entendo por pessoa, por gente, e comecei no caminho da fé cristã, que eu também busco a verdade, não é sem razão que eu migrei e galguei vários degraus na minha experiência, na medida e na mesma proporção em que eu compreendia algo acerca da verdade. Não que eu compreenda a verdade, não é isso que eu estou dizendo, mas na medida que a luz chega, eu fui avançando, né? Então, pensando acerca da verdade, e pensando nos últimos acontecimentos, observando a reação das pessoas frente à pregação da palavra, vocês não sabem que são muitas as disposições e as reações diante da palavra pregada. E eu pensando em tudo isso, me veio ao coração uma outra pergunta. Ao invés de perguntarmos hoje, depois de tanto tempo passado, né? Já são 21 séculos de Cristo para cá, fora a antiguidade, a era clássica, me surgiu uma outra pergunta. Ao invés de perguntarmos sobre o que é a verdade, deveríamos nós, antes disso, perguntarmos: será que nós de fato desejamos a verdade? Será que há, de fato, um amor pela verdade? Ou qual é a motivação que está nos homens na busca pela verdade? E essa pergunta, ela não é uma pergunta óbvia, porque alguém poderia falar: não, pastor, mas isso é muito óbvio, eu acredito que todos amem a verdade. A questão é que o homem busca tanto a verdade, quer tanto a verdade, diz buscar tanto ela, que quando começa a se deparar com os raios da luz, muitos recuam diante daquilo que estão vendo. Não sei quantos já ouviram aqui falar acerca de uma alegoria.
chamada A Alegoria da Caverna. É um texto profano, digo profano porque não é bíblico, não é da Bíblia Sagrada e de nenhum livro sagrado, mas faz parte da filosofia grega, platônica. Mas é um texto que ilustra não somente a condição do homem, numa condição de treva e de ignorância, mas, sobretudo, a resistência que o homem tem a conhecer algo que até então ele não conhece. A alegoria fala mais ou menos de um grupo de pessoas que estava dentro de uma caverna. É como se tivessem nascidas lá, nasceram lá, cresceram lá, e tudo o que elas conheciam era a penumbra dentro da caverna. Isso porque é como se houvesse um muro de separação, e atrás do muro era como se tivesse uma fogueira acesa. E, portanto, a fogueira, a luz do fogo, né, não é suficiente para resplandecer e clarear, mas faz aquela semiluz. E as pessoas estavam ali do outro lado do muro, amarradas, né, algemadas, e sem poder enxergar, só apenas viam sombras que passavam por causa da luz da fogueira. E como se pessoas passassem de um lado para o outro, carregando vasos sobre a cabeça, mas eles não tinham noção de nenhuma outra verdade, além daquela que eles viam. Para eles, que ali estavam, que cresceram e viveram toda a sua vida dentro daquela caverna, toda a verdade se resumia naquele cubículo, daquela caverna, naquele lugar estreito, úmido, mal cheiroso, com aquelas sombras que eles viam. Então eles estavam, embora numa condição desfavorável, mas eles tinham-se por satisfeito por conhecer aquela verdade que eles tinham. Diz a história que um dia um deles conseguiu se desvencilhar das algemas, das cordas que o atavam, né? E então ele começou um processo de se levantar. Pense, uma pessoa sentada, amarrada durante sua vida toda. Como deve ser dolorido esse processo de se levantar e de começar a caminhar, mesmo dentro da caverna. O processo do conhecimento, poderíamos dizer, o processo da revelação, é um processo doloroso, porque vai exigir coisas de você que você até então não tinha experiência. Então começa ali um processo mesmo de dores e de incômodo. E tudo que a pessoa quer no primeiro momento é se manter onde estava, está bom demais. Já estamos aqui há tanto tempo, por que mudar a nossa realidade? Mas aquela pessoa foi vencendo e foi lutando contra as câimbras, contra a paralisia, né? Ou que seja, contra a atrofia, e foi conseguindo vencer, e foi caminhando, e de tanto caminhar começou a ver no finalzinho, porque já havia caminhado um pouco, uma luz que ele não sabia que existia, e ele foi em busca daquela luz. Quando ele chega, ele se depara com a boca da caverna, com a saída, e aí logo os raios do sol batem no seu rosto, e nos seus olhos, o que acontece imediatamente? Ofusca. Então ele quer voltar agora, porque ao invés de ele ver com a luz cega. A luz muitas vezes cega. A luz muitas vezes tira a visão, aquela visão que você considerava que fosse a visão. Mas este é o papel da luz, cegar, primeiramente, para tirar a sua luz anterior, que era apenas uma luz artificial, uma luz não natural, uma luz forjada, que gerava apenas uma certa penumbra e, portanto, um não conhecimento da verdade. Só que essa pessoa insiste. Essa insistência, porque há uma busca, a leva a encarar e a lutar contra a luz do sol, até que aos poucos vai se acostumando. Quando ele sai, ele vê um mundo maravilhoso. Riachos, pássaros, animais, o verde, as flores. Esse mundo lindo, tão bonito aqui fora. Aí ele fica agora deslumbrado com tal visão. E agora então ele quer conhecer, só que ele se lembra que os seus irmãos estão lá dentro da caverna. Aí ele se lembra que ele tem que voltar. Ele se vê no dever de ter que avisar as pessoas lá dentro que elas podem sair se quiserem, porque existe uma realidade lá fora que eles não conhecem. E então ele volta todo animado pensando, vão me ouvir, né? Puxa, quando descobrirem que eu consegui enxergar, que eu tenho uma visão melhor da vida, puxa, vão me agradecer. Vai ser uma coisa bonita, vai ser uma coisa maravilhosa. Quando ele chega, todavia, que ele conta a história dele, de tudo que ele viu, eu pergunto, será que as pessoas na caverna acreditaram?
Rapaz, você está maluco, não existe outra verdade, além dessa verdade mosaica, que nós temos aqui há tanto tempo, aqui dentro. Você não está vendo a luz? Olha as sombras aí, ó. Tudo isso é a verdade. E ele insiste, portanto, para que as pessoas vençam aquele comodismo do tempo e que elas vençam a si mesmas, que elas vençam todas as fortalezas do entendimento do coração, para que elas também possam vislumbrar e ficarem deslumbradas com aquilo que um dia ele próprio havia experimentado. Entretanto, na própria parábola ou alegoria, assim como na experiência, nós percebemos que, infelizmente, a maioria não querem sair da caverna. Não querem, não é somente por um não querer, mas a própria ignorância impede as pessoas de quererem lutar e irem em busca da verdade. Mas o fato é que a pergunta que eu fiz, e eu torno a trazer para vocês, é qual é de fato a nossa disposição pela verdade de Deus. Não uma questão do homem, não uma questão de uma religião, mas a questão da verdade enquanto uma pessoa. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo, a verdade não é nenhuma outra coisa. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia uma definição uma informação de quem seja a verdade, senão do próprio Cristo, ou que seja do próprio Deus, ou do Espírito da verdade, ou da palavra de Deus que é a verdade. Mas sempre referindo-se a Deus enquanto ser divino, enquanto Cristo encarnado, enquanto a sua palavra, mas nenhuma outra coisa é dito na Escritura que é a verdade. Mas quando se fala da verdade, sobretudo quando a verdade nos chega depois de um longo tempo, agora no seu aspecto orgânico. Porque o aspecto orgânico significa que a verdade ela chega a ser compreendida na dimensão do ser, não a verdade compreendida na dimensão de coisas. Exemplo, o povo de Israel saiu do Egito. E saindo do Egito, eles tiveram uma série de experiências com Deus. Eram pessoas de fé. Moisés era um homem de fé. Depois Josué, depois os juízes, depois os reis. Todos homens de fé. E a nação de Israel era a nação de fé. Nós temos aí o exemplo de tantas coisas que eles fizeram pela fé e mesmo em nome de Deus. E não raras vezes obtiveram vitórias. Ocorre que todo o conhecimento que eles tinham de Deus ainda estava preso em coisas. O exemplo, imagine só que coisa maravilhosa, quando o povo sai do Egito e de repente Moisés dá pão do céu para eles comerem. Ou que seja, pão que caía do céu. Maná no deserto. Que coisa mais forte. Isso marca a experiência de qualquer pessoa. Você no deserto, com tanto de pessoas que creem em Deus, que são servas de Deus, e na fome, naquele momento ali tão difícil, tão angustiante, o calor escaldante, vem a fome, e Deus então dá pão. E a pessoa come pão. Isso é muito marcante, isso é grande, isso é maravilhoso. Glória a Deus pelo pão que Deus enviou ao povo de Israel no deserto. Só que agora vem Cristo, imagine vocês, a esse mesmo povo, e começa a falar acerca do pão da vida. Ou seja, quando Cristo traz o pão da vida, gera-se aqui o quê? Uma ruptura. Qual ruptura, pastor? Porque até então, tudo que o povo tinha Moisés nos deu o pão do céu. Isso está em João capítulo 6. Quem quiser verificar, lê todo o capítulo, que eles disseram para Jesus: Moisés nos deu o pão do céu. Agora, e que pão é esse da vida que tu queres nos dar? Jesus disse: não, Moisés não deu a vocês o pão do céu, porque o verdadeiro pão, quem dá é o meu Pai celestial. Então agora veja que o verdadeiro pão vai tomar o lugar do pão do deserto. Entenderam ou não? Aí eu pergunto, e você, no meio do povo de Israel, naquele tempo, juntamente com Cristo, vai ficar com o pão do deserto, ou vai dizer, glória a Deus pelo pão do deserto, mas esse pão foi temporário, esse pão passou, esse pão foi para matar nossa fome naquele momento, nós já comemos, ele já foi embora, já foi processado, já foi para lugar escuso, agora nós temos um pão da vida, nós temos um pão verdadeiro, nós temos um pão que nos conduz à vida eterna, que nos traz vida eterna. Então o pão da vida
é a palavra, a verdade orgânica, porque o maná no deserto era uma verdade no invólucro terreno de um pão material, embora vindo do céu. Agora, esse pão que Cristo oferece é orgânico. Só que o povo fala assim, então tá bom, então nos dê desse pão. Aí ele fala, calma, é mais orgânico do que vocês imaginam. Porque o pão da vida é a minha carne, é o meu sangue. É orgânico ou não é orgânico? É vivo ou não é vivo? É a minha carne, é o meu sangue. Quem quiser ter vida eterna, terá que comer da minha carne e terá que beber do meu sangue, para que o meu próprio ser, enquanto carne e sangue, seja digerido para dentro de vocês, e a minha carne e meu sangue sejam metabolizados, e uma vez metabolizados, passam a fazer parte do ser de vocês. É orgânico ou não é orgânico? Só que o povo quer as coisas orgânicas desse jeito, logo começou a murmuração. Mas comer a carne sua e beber o seu sangue? Que loucura é essa? Agora vem esse homem aí, nós temos Moisés e os profetas, agora chega esse tal de Jesus, que se diz o Cristo, e agora anda pregando aí uma doutrina antropofágica, antropofagia, comer carne humana, canibalismo, isso é loucura. Aí Cristo disse, gente, mas se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tem vida eterna. A vida eterna não é uma questão meramente judicial, embora passe pelo judicial, porque é o perdão de pecados de Deus, por meio do sacrifício vicário do seu Filho, mas vida eterna consiste em receber o próprio Cristo para ser assimilado dentro do nosso ser, na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vontades, em todas as nossas faculdades, até que Cristo seja formado em nós. Quando chega no versículo 60 do capítulo 6, a multidão olhou e logo começou uma murmuração no meio da multidão. Começa sempre por um primeiro. A multidão não raciocina junta. A ideia não vem ao mesmo tempo na mente de todos. Começa por uma pessoa. Alguém olhou, cutucou o segundo e disse, duro é esse discurso. Você está aguentando ouvir? Está aguentando? Não foi aqui? Eu ouvi uma resposta, deve ter sido outra coisa. Mas está aguentando ouvir? O outro falou assim, está duro mesmo. Aí o segundo que recebeu do primeiro, bateu no terceiro e disse, você está aguentando duro esse discurso? Daqui a pouco a multidão estava dizendo, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E Jesus aqui. Mas se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não terás vida eterna. O que aconteceu? Quem sabe? Toda a multidão, ou que sejam as multidões, o abandonaram, e diz a Escritura, e já não andavam com ele. Vamos procurar um outro profeta. Alguém que diga para nós as coisas. Nada de orgânico, porque, prefiro muito mais o maná. O maná é simples, o maná, ele vem lá, você pega, você come, é coisa da vida, é natural. Embora milagroso, mas o milagre é o chegar até aqui. Mas uma vez que chegou, as pessoas agora o tinham como pão. Pão é pão. Levavam para casa, colocavam dentro lá das bacias e guardavam e comiam. Ficou Jesus e somente 12. Dentre eles ainda tinha um dos 12, que era Judas, né? Aí Jesus ficou com os 12. Aí Jesus, vocês lembram do texto? Ficou amarelo. Rapaz, agora está difícil para nós, porque perdemos a multidão, ficaram somente os 12. E agora, o que vamos fazer, hein? Melhor a gente parar por aqui. Parece não deu muito certo, né? A nossa mensagem não deu muito certo, né? Mas vamos agora chamar a multidão de volta para nós podermos pregar o maná de Moisés. Foi assim? Não. Jesus sabia exatamente o porquê da sua missão. O que ele fazia nessa terra. Ele sabia, ele tinha consciência da verdade, ele conhecia o Pai, ele veio do Pai, e ele perguntou para os 12, vocês também não querem voltar? Porque se vocês 12 voltarem, eu vou continuar, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou.
Aí Pedro olhou. Pedro era cheio de revelações, né? Falou, Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Eu disse, muito bem, então vamos continuar. Mas só um detalhe para que vocês não fiquem ainda, né? Não vos chamei eu em número de 12? Deixa eu ver, 1, 2, 12. Pois saiba que, embora tenhamos ficado apenas 12, éramos multidões, mas ainda assim, dos 12, tem um que é diabo. Em outras palavras, tem mais um que vai sair. Tem mais um que não vai suportar. O próprio Cristo passou por essa questão da verdade, sendo ele a verdade encarnada, pregando ele acerca dessa verdade orgânica, que é ele próprio, enquanto vida eterna para o mundo. Ele teve que passar pelo dissabor de ser abandonado. Ele é o Cristo de Deus. Se ele, como ele disse posteriormente para os seus discípulos, se eu, sendo o Senhor e Mestre, estou passando por esse sofrimento, vocês são diferentes do seu Senhor e do seu Mestre? Respondam. Então, quando se fala da verdade, sempre vai haver. Embora depois, no futuro, depois que Cristo morre, a sua mensagem ganha o mundo. Mas não ganha o mundo no seu tempo. Paulo foi um homem brilhante no seu tempo, mas sua mensagem ganhou o mundo depois da sua morte. Deus tem dessas coisas para que a palavra seja glorificada e não os homens sejam glorificados. Embora o Cristo de Deus tivesse tudo para ser glorificado enquanto homem, mas enquanto homem na terra, ele veio glorificar o Pai. Por isso que ele não atraía para si a glória. Depois de sua morte e ressurreição, tendo ele enviado o Espírito da verdade, aí sim, o Espírito da verdade veio testemunhar de Cristo e fazê-lo glorioso. Por isso que o nome de Cristo se expande por toda a terra, depois de sua morte e de sua ressurreição. Mas o capítulo que nós estamos aqui lendo, capítulo 17 de João, nos traz algo acerca da verdade. Toda essa introdução da verdade que eu fiz foi para ilustrar para vocês que a verdade é uma coisa muito séria e que quando ela chega a nós podemos ter diversos tipos de reações. Nós podemos reagir de maneira diferente. E Jesus aqui nesse capítulo 17, ele faz uma oração. Eu me recordo de poucas orações que Cristo tenha feito. Ele orou no capítulo 11 de Mateus, né? Depois que ele falou aquelas palavras lá acerca de Tiro e de Sidom. Depois ele ora na ressurreição de Lázaro, né? Pai, graças te dou porque sempre me ouve, tal. Depois ele ora antes da sua morte, salvo engano, né? Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Eu só me lembro dessas três. E mais esta, se tiver outra, deve ter mais uma, mais duas, eu creio que não. Mas temos essa outra. Portanto, Jesus fez pouquíssimas orações. E as orações que Cristo fez foram todas muito curtas. Que ele tenha feito ao Pai. A oração do Pai Nosso não foi uma oração que ele fez ao Pai, mas ele ensinou os seus discípulos a orarem. Então, as três primeiras orações que eu citei de Cristo são pequenas, são curtas e não demonstram muito da verdade, no sentido de que Jesus não expõe muito do seu pensamento. Mas o capítulo 17 de João, nós temos uma oração em relação às outras longa. Ocupa aqui 26 versículos. E aqui é Jesus orando ao Pai antes da sua morte, momentos antes de ser preso e de ser crucificado. Então, imagina você que essa oração, não somente pela questão quantitativa, pelo volume de palavras que ele fala com o Pai, em relação às demais orações, mas sobretudo no aspecto qualitativo, a qualidade da oração, a essência da oração, até pelo momento, porque agora ele está chegando no finalzinho da sua vida terrena, e agora ele vai cumprir cabalmente aquilo para o qual ele foi enviado.
ele iria sofrer efetivamente, enquanto homem, a morte na cruz do Calvário. Ele seria preso, mas não preso por ser um malfeitor, ele foi preso porque tinham inveja dele. Ele foi preso porque não queriam que ele reinasse. Ele foi preso porque ele era uma ameaça aos postos, aos tronos, aos governos, tanto do povo quanto da própria religião. Os homens, sobretudo da religião, se viam ameaçados diante do Messias, porque esse Cristo não dava a eles a ambição que eles tinham. Eles eram homens ambiciosos e gananciosos, e Cristo veio destruindo todo aquele reino diabólico da religião, aquela ganância, aquele egoísmo, aquela avareza. Jesus destruiu tudo, pregando somente o reino do Pai. Então esse momento é o momento mais dramático da vida de Cristo, e portanto é o momento em que nós o vemos conversando com o Pai. Então eu imagino que um diálogo do Filho com o Pai, do Cristo de Deus com o Pai, neste momento tão dramático e tão maravilhoso ao mesmo tempo, são palavras muito reveladoras, muito grandes, porque aqui ele não fala por parábolas, aqui ele não fala por mistérios, aqui ele não fala por sinais, aqui ele não fala nem mesmo aos homens que muitas vezes não podiam compreendê-lo, mas aqui ele fala de Deus para Deus. E se eu fosse ministrar essa oração, nós poderíamos fazer aqui 4 conferências, só dentro desse texto aqui. Mas eu vou me reservar hoje apenas ao versículo 21, quando num dado momento Jesus fala o porquê ele orava ao Pai. Ou melhor, ele mostra no primeiro momento aqui a essência da sua oração. Como ele diz: Pai, eu estou orando a Ti por um motivo, por uma razão. Não é certo que quando nós oramos a Deus, nós temos motivos e razões? Sim ou não? Às vezes a razão é só uma oração de agradecimento, uma oração de louvor, de adoração, mas não raras vezes, a maioria das orações, elas são orações de desejos. Quando você coloca diante de Deus um desejo profundo e, portanto, um desejo verdadeiro, um desejo legítimo diante de Deus. E o Filho, sobretudo por ser sem pecado, incorruptível, incorrupto, ele tinha certamente um desejo puro, puríssimo. E ele sabia exatamente como orar. Diferentemente de nós, que não sabemos como orar como convém, ele sabia orar pela necessidade. Porque muitas vezes nós oramos por tantas coisas que não são necessidades. Mas Jesus, ele não tinha nada nessa vida que para ele que não fosse necessário. Ou ele não se dava, não se dedicava, não se lançava a nenhuma coisa nessa vida, se não fosse de fato uma necessidade. Então agora na sua oração ele fala: Pai, eu oro por esses que estão aqui, eram 12, ou pelo menos eram 12 neste momento, né? Ainda eram 12. Eu oro também por aqueles que hão de vir depois, por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da palavra dos apóstolos. Então Jesus orou pelos 12 ali. Ele orou por todos, a partir de então, que viria a crer em Cristo por intermédio da palavra apostólica. Então ele orou por você. Ele orou por mim. Rosirene, ele orou por você. Naquele dia, nós não tínhamos nascido ainda, mas Jesus já orava por nós. Já intercedia por nós. Já clamava por nós. E ele orava exatamente a nossa necessidade. Ele orava dizendo: Pai, eu oro a fim de que todos, diga comigo, todos, aleluia. Quando você fala todos, lembre-se, você está incluindo até mesmo os seus inimigos. Aqueles que não gostam de você. Então essa oração, ela é muito pura. Eu oro a fim de que todos, eu, você, o seu irmão, o que está ao seu lado, os seus familiares, os seus vizinhos, os nossos irmãos em Cristo que estão em outros ministérios, em outros lugares, em outros países, todos, a fim de que todos sejam um. Esse é o desejo, esta é a oração. E ele diz em segundo lugar: e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Então ele fala:
E essa unidade não é qualquer uma, eu quero que seja como a que eu tenho contigo. É o segundo ponto. A primeira é o desejo, que eles sejam um. A segunda é a qualidade. É a qualidade da unidade. Assim como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. E terceiro é o propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. A mensagem dessa noite trata desses 3 pontos, embora eu não garanta que o tempo vai me permitir falar sobre os 3 pontos, mas pelo menos eu começo a falar sobre eles. Amém, queridos? Primeiro ponto da oração de Jesus, que ele especifica, a fim de que todos sejam um. Quão profundo é esse pedido? Quantos podem entender o que exatamente Cristo está pedindo? A partir da década de 80, nós vimos explodir no Brasil um movimento carismático muito forte, tanto na Igreja Católica Romana e, sobretudo, um movimento carismático nas igrejas evangélicas, não sei se vocês se lembram, as chamadas comunidades. Então, grandes adoradores surgiram na década de 80, de 90, cantando canções maravilhosas, o grupo Koinonia, Asaf Borba e tantos outros servos de Deus que compuseram canções belíssimas e maravilhosas. E eles tinham essa visão e essa veia de cantar a unidade do corpo de Cristo. Uma das canções, salvo engano, feita ou composta pelo pastor Daniel Souza, Somos Corpo e Família, né? Recebi um novo coração do Pai. Lembra dessa canção? Coração regenerado, coração transformado. Aí o refrão fala, somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então, na década de 80 e de 90, dali para frente, houve esse movimento. Então, foi dada muita ênfase à questão da unidade, do corpo de Cristo, dos irmãos. Mas eu não sei até que ponto a igreja tenha compreendido, ou até que ponto os próprios compositores tenham entendido a profundidade desta unidade. Porque unidade não é simplesmente a unidade que nós temos uns com os outros durante o culto. Não é que nós tenhamos um momento afável e amável e comum, cantando juntos, dando as mãos, abraçando os outros, sai do seu lugar, abraça o seu irmão, não tem essa questão? É uma questão boa, não é? Saudável, é gostosa, quebra o gelo, nos introduz, nos faz mais quebrantados, mas existe algo nessa mensagem de Cristo muito mais forte, mais profunda. Porque se é uma oração, e sobretudo é uma oração intercessória, é uma oração de um pedido, olha que o Cristo de Deus está pedindo, Pai, eu estou orando a Ti, atenda a minha oração. Poderia ter dito, eu estou orando em meu nome, né? Mas eu oro, Pai, eu peço a Ti, para que eles sejam um. Ora, se é um desejo de Cristo, então é porque é uma necessidade. Ele orava por algo que não havia, porque ninguém tem desejo de algo que já tem. Só pode desejar aquilo que ainda não existe. Então, quando Cristo dizia, Pai, eu oro para que eles sejam um, é como que ele dissesse, como se num desdobramento, Pai, olhe para a criação. Pai, lembra quando nós estávamos, o Espírito Eterno, o Pai e eu, a sabedoria divina, o Logos Eterno, o Cristo, a Palavra de Deus, estávamos no princípio, trazendo todas as coisas à existência. Lembra quando o teu haja bradou e ecoou no vazio, e o Espírito que gera foi soprando a vida, e a vida foi gerando todas as coisas? E como que, ao cabo de tudo, ao olhar, o que vimos? Vimos uma criação perfeita. O que nós vimos? Vimos uma criação em perfeita harmonia com o Criador, com Deus. Uma criação que o adorava. Leia Jó capítulo 38, versículo 4 a 7, quando diz que quando Deus estava estabelecendo os fundamentos da terra, passando sobre ela o cordel, estabelecendo as bases, as medidas, colocando ela no prumo, é dito que as estrelas da alva, os anjos, cantavam alegremente a criação do Eterno.
Então tudo era muito bom, como está em Gênesis capítulo 2. E viu Deus que tudo era muito bom. Ocorre, porém, que esse símbolo, a palavra símbolo, quer dizer esta unidade. Unidade quer dizer algo, quer dizer que tanto a criação em relação ao Criador e vice-versa estavam em perfeita harmonia de relacionamento. Havia amor, havia serviço, tudo funcionava numa sincronia, tudo funcionava de maneira correta, adequada, até que um dia essa unidade foi quebrada. E a unidade foi quebrada quando uma consciência caída, uma consciência anti-Deus e, consequentemente, uma consciência anticristo entrou no universo, nasceu no universo, nasceu no coração de um primeiro ser. Lembre-se, essas coisas assim sempre nasce a partir de um, mas ela tem uma propensão a se proliferar tão rapidamente como ratos, ou coelhos, ou baratas, para quem quiser. Mas é muito rápido. De sorte que então, quando a consciência caída entrou no primeiro ser, que ele conseguiu ganhar um segundo e um terceiro, daqui a pouco era a terça parte dos anjos, depois já eram os homens da terra, formando uma grande consciência cósmica, anti-Deus, anticristo. E eu posso falar anti-Deus e anticristo naquele tempo, porque em Salmo 2 fala que os reis da terra e os príncipes e os povos se levantam contra Deus e contra o seu ungido, portanto é anti-Deus e anti-ungido e, portanto, anticristo, porque Cristo quer dizer ungido. Então, desde o princípio, essa consciência já estava rompendo com o Criador. E ela rompe por uma razão simples, é porque ela quer ser o que não é. Esses seres, eles dizem, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante, não é o desejo de ser semelhante, mas o desejo de sendo tanto quanto não mais dele precisar. Por isso diz mais, eu elevarei o meu trono acima das estrelas dos céus e serei semelhante. Eu terei o meu trono na extremidade norte. E o norte quer dizer Deus para lá e eu para cá. Uma separação total. E isso se manifesta nas criaturas caídas. Essa consciência caída se chama tradicionalmente de ego. Só que esse ego é um grande problema, porque quando começa a se formar essa consciência coletiva caída, tem uma série de propostas. Não sei quem já leu aqui também uma parábola, né? Ou uma que fala sobre os ratos e o queijo. Salvo engano, é de Rubem Alves. Mas se não for, vocês vão encontrar um texto lindo de se ler, os ratos e o queijo. Leiam depois, vocês vão gostar de ler. Quando começa com muitas promessas. É o seguinte, ó, nós vamos nos reunir, nós vamos ter o nosso reino, e o nosso reino não vai ser igual àquele reino. Porque aí começa todo aquele problema. Porque o reino de Deus é um reino tirano, porque é um reino injusto, porque é um reino... Aí tem que falar mal, tem que colocar, tem que vir com as palavras de iniquidade para ganhar as consciências para o lado de cá. Só que quando eles se veem agora como um reino, ou que seja, um império no sentido de um poder dominador sobre todos eles, agora já caídos, separados de Deus, aí eles se dão conta que todos eles, porque são egoístas, agora nenhum deles ama o Criador, nenhum deles deseja um Criador, e agora entre eles próprios começa o problema, ou os dois grandes problemas. O primeiro problema, cada um deseja ser como Deus, portanto tem um desejo de ser adorado, tem um desejo de ser servido. Então cada um quer ser servido, ninguém quer servir, porque a proposta foi, seremos como Deus e não como um servo, empregado. Então você vai ter que me servir, e cada um agora quer ser servido, ninguém ama o outro, ninguém é altruísta, ninguém busca o bem do outro, e agora esse mundo onde cada um busca o seu próprio interesse, vira um inferno. E Jesus disse, Pai, mas não foi esse mundo que nós criamos. Então eu oro para que eles sejam resgatados desse sentimento diabólico de separação,
de egoísmo e sejam reintegrados à grande consciência crística do Espírito do Pai, para que o mundo volte à harmonia, à beleza. Vejam só, leia comigo aqui o texto de Efésios capítulo 1, rapidamente. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja como que essa busca, esse desejo por tal unidade, ela já estava profetizada e foi revelada aqui no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. A Bíblia fala de uma vontade de Deus. Quem ama a vontade de Deus aqui? De verdade? A vontade de Deus? Que a vontade de Deus seja a única coisa que nós desejamos. Nada fora da vontade de Deus. Não abra mão da vontade de Deus. Você serve a Deus por causa da vontade dEle. E Ele tem uma vontade a cumprir. E você não pode se entregar a nenhum tipo de serviço que não seja a favor da vontade de Deus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. A sua vontade era até então uma vontade misteriosa. Ninguém conhecia a vontade de Deus. Pastor, mas nós somos então exclusivos? De Paulo para cá todo mundo conhece, para lá ninguém conhecia. Então Deus não quis dar a conhecer. Não é que Ele não quis. É uma questão dispensacional. Vem alguém, o teólogo sistemático vai dizer contra a questão das dispensações. Mas Deus não estabelece dispensação para ter dispensação, pessoal. Para de bobagem. Deus não tem nenhum tipo de rigor bobo, que não é um mero critério, sem nenhuma razão de ser, não. As dispensações não estão para Deus. Elas estão para o homem. As dispensações mostram, na verdade, momentos da humanidade em direção àquilo que é perfeito. Então houve um tempo em que não havia lei. Era um momento de barbárie humana. Aí veio a lei no Sinai. Aí entra um momento em que o homem agora avança de um degrau para outro. Já tem a lei, que coisa maravilhosa. Os 10 mandamentos. A lei de Italião. E tantas outras leis vão vindo e o povo vai ficando mais humano. Eles podem agora ser um pouco melhor, mas não é o ideal. Aí tem que vir uma outra dispensação. E agora os homens já podem compreender melhor as coisas, porque houve uma evolução na consciência, no entendimento, e os homens já podem. É eles, não é Deus. Deus não reserva tempo melhor para ninguém. Agora Deus caminha com o homem dentro da história. E aí é que tem que ter paciência, Deus é paciente. Caminhar com o homem na barbárie antes da lei. Caminhar com o homem durante a lei, Deus caminhando pacientemente, esperando o filho crescer. As dispensações mostram esse desenvolvimento do homem na história. Então, somente agora é dito que a vontade de Deus pode ser o quê? Revelada. Estava oculta, não porque Deus escondeu, não vai ver, não vou mostrar para vocês. Não, porque o homem não alcançava, não tinha condições, né, espirituais, psicológicas, intelectuais, para compreender esse mistério. Por isso diz, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então Deus tem uma vontade, essa vontade é segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu bom prazer. Essa vontade lhe traz profunda satisfação, alegria. É um desejo que vai levar Deus à consumação do seu desejo. É o bom prazer do coração do Pai, que Ele dispôs, como diz o texto, desvendando os mistérios de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo. Então, esse bom prazer, que é o fundamento dessa sua vontade, está posto no seu Filho. O Filho é o prazer do Pai. O Filho é a satisfação do Pai. O Filho é o amado do Pai. Porque é exatamente esse Filho que, embora Deus, é que como servo trará essa unidade que o Pai tanto deseja. Desvendando o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de quê? Qual é o beneplácito?
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Ou seja, queridos, as coisas dos céus e as coisas da terra, céus e terra, estão afastados na sua consciência, no seu coração, no seu ser do Criador. O pecado contaminou não somente a terra, mas também os céus, as seres celestiais, no coração, na consciência, afastados do Criador, com inimizade contra o Criador, que se opõe ao Criador. Por isso, quando Paulo fala acerca desse homem caído, dessas criaturas, ele fala, olha, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só o versículo 2 de Efésios 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, uma criação totalmente separada de Deus, uma criação que não tem a harmonia com o seu Criador. E a coisa mais difícil de se entender é o paradoxo, porque conforme nós sabemos por Atos capítulo 17, nós todos os seres, todas as existências existem nele. Portanto, nós estamos nele. Você está nele. Nós nos movemos nele. E nós existimos nele. E embora toda a criação esteja nele, vivendo e existindo e se movendo, nos corações é aqui onde tudo acontece. Quando eu digo, insisto, acerca de uma mensagem orgânica, é porque a teologia sistemática criou um tanto de coisas que não está em você, para que você possa culpar e apontar. O diabo, o querubim caído, ele existe. Só que ele é só um querubim caído. E você se associou a ele, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo egoísmo, na mesma economia caída, satânica, diabólica. O homem é tão diabólico quanto o próprio diabo. Porque não existe diabo enquanto um ser criado por Deus. Deus não criou diabo, Deus criou o querubim e criou o homem. Assim como você é um homem e não é diabo, embora seja. O querubim não é diabo, embora seja. Quem entende o que eu estou dizendo? Não vai sair daqui dizendo que eu disse que o diabo não existe. Se você não entende, você dá um jeito de estudar. Abrir o ouvido, o juízo e ter a humildade de perguntar. Deus não criou um ser cuja essência e natureza fosse diabo. A Bíblia diz que Deus criou homens, anjos, arcanjos, querubins, serafins, macaco, cachorro, vaca, bode e qualquer outra criatura que possa existir no universo. Deus não criou diabos enquanto seres. Deus criou um querubim. Agora, este querubim, conquanto querubim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, desenvolveu um sentimento, uma consciência contra Deus. É esta consciência que a Bíblia chama de diabo. E quando então o termo diabo se dá a esse querubim, é para identificá-lo como o pai, a origem, o começo de tal consciência que ele tratou de comercializar e encontrou muitos clientes. Então, quando o Senhor fala dos céus e da terra, fala da reconciliação dessas criaturas caídas com o seu Criador. É deixar de ser diabo para ser Cristo.
Eu sei que vão recortar minha mensagem no coração, na mente, nas internet, mas tem chance para o diabo. No sentido, se a sua consciência é diabólica, ela pode ser transformada numa consciência crística. Para tanto existe arrependimento. É só reconhecer a tolice de se separar do Criador no coração. É só reconhecer o quanto que nós somos maus. Aí fica fácil. Apontar, o marido briga com a esposa, o diabo está furioso. Não, meu irmão, para. Espera aí. Então o diabo foi que fez você brigar com ela? Aí não foi não? Não! Foi você, que é diabólico tanto quanto. Porque ele divide, você divide na sua casa. Ah, porque o outro foi lá e fez isso e aquilo outro. Ah, é diabólico. Não. Tudo bem, é verdade. Que todos esses atos são diabólicos. A ira, a contenda, a inveja, a maldade, a nossa carne, enquanto natureza pecaminosa, essa consciência perversa, melhor dizendo, não é? É diabólico. É diabólico. Mas não foi o querubim que foi à sua casa, não. Porque para o querubim poder atentar hoje 7 bilhões de pessoas, teria que ter pelo menos 7 bilhões de Lucifer. Não é nem de Lúcifer, é de Lucifer. Um na casa de cada pessoa. Um do lado de cada um. E não tem, só tem um. E ele não tem tempo para ir na sua casa. Ele está bem representado lá. Mas está bem representado. Pastor, mas o diabo existe? A pergunta que eu vou ouvir aqui até o final de semana. Existe, irmão. O nome dele é Lucifer. E para você não ficar triste, ele existe e tem muitos filhos. Está o pai, está o filho. Resolvido? E lembre-se que o lago de fogo, ou a inexistência eterna, o banimento do universo, da criação de Deus e de Deus, é para o diabo e seus. Então ele tem muitos mensageiros. Tem o primeiro, que é a matriz da consciência caída, e tem tantos quantos foram moldados e se tornaram os anjos dele. Aí é fácil você falar assim, não, o diabo e os anjos é ele e aquela turma um terço. Não, são todas as consciências. São todos aqueles que levam sua mensagem viva e orgânica dentro do seu ser. Então, essa reconciliação que o filho tanto pede, pai, eu oro para que eles sejam um. É ser resgatado dessa condição. Serem reconciliados no coração, na alma, na consciência, na mente, na vontade, nas emoções, nos desejos. E, consequentemente, agora, manifestar isso, exteriorizar isso com Deus. Esse retorno é necessário. Jesus orava. Olha, para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Colossenses, rapidamente. Capítulo 1, vou ler a partir do versículo 19, 20 e 21. Leia comigo. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Atenção, pessoal. E que havendo feito o quê? Por que as palavras no espaço são tão despercebidas? E que havendo feito a paz. Repete. Havendo feito a paz. Por que ele fez a paz? Que paz? Não existe um problema. E esse problema é um conflito. A redenção de Cristo traz a paz. Essa paz só é possível mediante o sangue da sua cruz. Não existe reconciliação em nenhum coração, ou não existe reconciliação de nenhuma pessoa em cujo coração não esteja essa cruz, como eu disse essa semana, sangrando de amor. Porque a cruz é o maior símbolo do não ser. Quem quer ser crucificado?
Não, fala a verdade. Crucificado. Ninguém quer, só a Vera. Aí eu pergunto, quantos querem ser entronizados? Hã? Um trono de ouro, cravejado de rubi. Andréia. Hã? Você quer? Todo mundo querendo ouvir a Andréia cantar. Todo mundo aplaudindo. Ai, que maravilha. Todo mundo pagando. Porque também se não pagasse, fica só para dentro do palmo, não dá. Né? Rosirene, um trono só para você. Quer ser entronizada? Quer ou não quer? Ué, quem é que não quer ser entronizado? Um trono grande. Sobretudo se estiver num patamar um pouco mais elevado, para que as pessoas fiquem embaixo te olhando, e te prostrando, e te louvando, e batendo palmas para você. E, fazendo a sua vontade. A cruz é o maior símbolo do não ser. Somente na cruz é que aquele que deseja ser, agora morre. O Cristo de Deus não tinha nenhuma necessidade de morrer na cruz. Ele é Deus. Mas era preciso que ele intervisse ou interviesse na experiência humana, a fim de gerar na história, porque Cristo não é da história, Cristo é Deus. De eternidade a eternidade é Deus. Ele não está no tempo, nem está na história. Ele é atemporal. Mas fazendo-se homem, entrando na história, agora se tornando criatura e, portanto, tendo um sentido para as outras criaturas, se fazer criatura como as demais criaturas, para que, sendo criatura, gerasse na criatura que ele se fez, uma consciência de sendo não ser. Ele era, sendo igual a Deus, não se aferrou, ou não se apegou ao fato de ser. Antes a si mesmo se esvaziou. Esse ato de Cristo gera na criatura e na criação uma nova consciência, porque até então a única consciência que havia, de maneira generalizada, era uma consciência ante-Deus e ante-Cristo. E mesmo aqueles que serviam a Deus, por iluminação de Deus, o fazia com profundas dificuldades. Basta ler qualquer história dos homens do passado, sobretudo os dos heróis, da Bíblia Sagrada, e você vai ver como que eles lutavam por si mesmos, pela sua glória, pela manutenção do seu reino. O próprio Moisés, num dado momento, ao invés de ele se ver como um mero servo, simples servo, e tem mais um servo daquele tempo, não é nem desse tempo, daquele tempo, quando ele viu que a glória do seu rosto estava se apagando, ele tratou de esconder esse brilho que se apagava com um véu, a fim de que ninguém visse que a glória se acabava. Porque se a glória se acaba e o povo percebesse, Moisés ia ficar numa situação difícil. Porque estava todo mundo, olha o rosto, Moisés está brilhando. A glória de Deus resplandece na face. Que coisa maravilhosa, pastor Josué. Daqui a pouco vem um menino, geralmente é coisa de menino, criança que faz isso, Ei, está acabando. Está apagando o brilho, eu estou vendo que está apagando. Aí todo mundo, é verdade. E aí, toda aquela postura, aquela pose, aquele patamar, vai acabando. Porque os homens gostam de brilho. Sabiam? Os homens gostam de brilho. No dia que o seu brilho se apaga, e todo brilho de homem se apaga, as pessoas falam, apagou, coitado. Aí vem aquela teoria carnavalesca, de Dostoiévski, nos seus romances, quando ele diz, na verdade ele assume essa visão carnavalesca, mas não é dele, ele apenas utiliza. Não sei se vocês sabem, abrir o parênteses só para explicar para vocês algo, mas o carnaval, que a gente vê hoje em dia acontecendo, ele não era assim no princípio. O carnaval, ele nasce com a ideia de que num dado momento da experiência de uma sociedade, de um povo, eles todos deixavam seus postos, só para ilustrar, sem nenhuma estratificação, mas imagine que o gari ia para pular o carnaval, e o rei também ia. Só que o rei,
lá no carnaval, ele vai se vestir de bobo da corte. E o gari, digamos, se vai vestir de rei. Aí cada um tinha uma fantasia para simular aquilo que ele era, para que agora, neste lugar, cada um tenha o direito de zombar do outro, para que se declare que o rei é rei, mas é só uma capa, na verdade ela é como qualquer outro. Aí vinha um gari vestido de rei, e se assenhorava do rei vestido de bobo da corte, digamos. Aí ali, porque as máscaras eram trocadas, as pessoas se igualavam, e aí cada um tratava o outro como igual a si. Aí é o momento em que não há mais hipocrisia. Porque quem se curva diante do rei, se curva por obrigação. Nem sempre a quem se curva diante de um rei humano, está dizendo de fato que está se prostrando porque ele é o rei. Mas se prostra porque a circunstância obriga a se prostrar. Por isso que às vezes nós temos que tratar bem o patrão. Mas quando sai da presença dele, a gente fala bem ou mal, a gente fala mal. Você viu? Porque agora sim, a presença dele, nós o vemos como igual. Mas quando chega dentro do escritório, aí elogia, fala baixo, não fala qualquer coisa. Não é? Mas aí a teoria carnavalesca vinha para poder quebrar essa estratificação, né, que os homens criam uns sobre os outros, né? Quando o brilho do rosto estava se apagando, caía, tinha o risco de cair na teoria carnavalesca, se tornavam igual, o brilho acabou. E se o brilho acaba, aí quando o brilho acaba, aí todo mundo revela a sua. Quando o brilho acaba, Josué, o povo revela a sua hipocrisia. Porque batiam palma não era para Moisés, é para o brilho. Não tem mais brilho, ficou só Moisés. Ih, perdeu o brilho. Acabou. Já era. Mas essa vontade de querer ser, de ter o brilho, é de todos os homens. Por isso nós queremos um trono e não uma cruz. Mas então, o fato é que Cristo, quando ele vem na história, ele traz essa consciência do não ser. Sendo ele excelso, sendo ele o real e verdadeiro brilho, ele se ocultou numa humanidade. Olha como é que ele está gerando no homem, esse homem Jesus, essa consciência do não ser. Não ser. Por isso que é na cruz que ele vai gerar o quê? A paz. A paz é a reconciliação. Nós lemos às vezes a Escritura e não paramos para refletir. Continuemos a ler. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, não haverá paz, nem reconciliação, em nenhuma pessoa com Deus, em cujo coração não haja esta cruz, que gera a paz. Hoje mesmo eu estava vendo as pessoas conversando, faleceu um travesti, lá em São Paulo, que dedicou a sua vida e os seus recursos que ele ganhava com a vida de prostituições para cuidar de outros travestis, de mendigos, de pobres, de doentes. Imagina a situação. Uma pessoa que ganhava vida como travesti, mas que gastava o que tinha e os recursos e a vida para cuidar dessas pessoas. E faleceu, salvo engano, ontem ou foi hoje. Mas aí logo vem a discussão sobre a salvação dessa pessoa. Então, o primeiro erro é discutir salvação de alguém. Não se discute salvação de ninguém. Como é que nós vamos ficar discutindo a salvação do fulano, do cicrano, do beltrano? Como discutir isso? É momento de sentir dor
e de ver o exemplo e falar, puxa, que coisa, eu não sou nenhum travesti e não faço o que ele faz, mas eu falo tão mal dele, mas ele é tão melhor do que eu. Simples assim. Mas aí o problema maior agora são as discussões que se tece sobre a desgraça da morte de alguém. Ah, porque a salvação é assim, não é desse jeito, é por aqui e tal, e já vem os versículos selecionados. Que salvação? Ou melhor, de que salvação você está falando? De que salvação você está falando? Da teologia sistemática? Tem várias, mas você pode escolher. Tem as de tendências calvinistas, tendência arminiana, tendência católica, tem várias. Tendência espiritismo. Aí você pode escolher. De que salvação você está dizendo? Pastor, mas não tem a doutrina da salvação? Tem. Está aqui, ó, escrito. Fora, fora. Mas aí você está buscando a doutrina? Ou você está buscando a salvação? Porque nenhuma doutrina, por mais ortodoxa que ela seja, ela esgota em si mesmo o sentido da verdade. Nenhuma doutrina. Até porque uma doutrina, ela é um pedaço de uma outra. Porque são várias verdades que devem ser definidas e que uma depende da outra. E que uma, sendo o que é em si mesma, e você compreendendo, ela pode mudar a sua forma quando adequada à outra. Porque ela pode ganhar um outro sentido. Pense, por exemplo, num quebra-cabeças. Pequeno, de 100 peças, pequenininho. Com uma imagem bonita que só, mas quando você compra, você tem as peças soltas, não é isso? Cada uma daquelas peças é uma doutrina. Entenderam ou não? Cada peça é uma doutrina. Aí você pega a peça e fica, a doutrina dessa peça, olhem para a peça. Vocês é por essa peça, aí vai ter aqueles que falam, não, eu sou por essa peça. Aí você diz, não, não sou por essa peça, vamos sair da igreja porque não sou por essa peça. Aí aqui vocês vão ser de outra igreja, por causa dessa outra peça. Cada um com uma peça. Você pode achar bonita a peça, você pode dar as dimensões, o tamanho, o desenho, as cores. Você pode deduzir o que seja aquela doutrina por ela mesma. Somente quando então você reúne todas elas, uma dependente da outra, uma dando sentido à outra, é que você vai ter o todo, e quando você tem um todo, nenhuma peça ganha sentido em si mesma. De que salvação estamos falando? A salvação é coisa séria. Se fosse para Deus dar para nós uma salvação da que se prega por aí, simples. Ele mandava, Miguel, vem cá, escreve uma teologia sistemática aí sobre salvação. Pronto, escrevia. Aí assoviava, né? Dá assovia, pessoal, para mim, para a terra, vai lá. Aí, eu vou orar, pega aí, ó. Teologia sistemática, estudem e sejam salvos. Não, irmãos, para haver salvação, o verbo se fez carne, se fez homem, isso é orgânico. Para salvar o homem, Cristo se vestiu do próprio homem para levá-lo à cruz. Não há salvação sem cruz. Não há reconciliação sem cruz. Não há salvação sem morte. Você pode ter todas as teologias temáticas, você pode ter coleções, todas lidas, marcadas, estudadas, grifadas. Você pode ter uma com o autógrafo de Calvino, não dá nada. Tem que ter cruz, está aqui, ó. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Pastor, mas você me desculpe, mas essa cruz é de Cristo que salva. E aí ele olha para você e diz, se alguém quiser vir após mim, eu estou aqui, ó Jesus. Eu estou indo para Jerusalém. Eu vou ao Calvário, eu vou morrer. Vão me prender. Vão me desafiar, se tu és o Cristo, faça isso, aquilo, outro. Vão vendar meus olhos, vão cuspir, vão me golpear. Eu vou sofrer. Vão me crucificar, eu vou morrer. Acabou.
sepultado, colocará uma pedra no túmulo, encerrou uma história aqui, ó. Vai ser selado, acabou. Aqui acabou, no túmulo. E se alguém quiser vir comigo, vir após mim, ir após significa, eu estou indo, eu sou a matriz, eu sou o Senhor. Quer ser um discípulo? Venha após. Siga-me. Você quer me seguir? Crer em Cristo é segui-lo. Não existe crer em Cristo com livros na mão. Crer em Cristo é segui-lo. Ah, eu quero. Então vamos todo mundo. Calma. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Não há salvação sem cruz. Não há salvação sem Calvário. Não há salvação sem morte. É por meio da cruz que se instaura a paz. Pastor, você quer dizer então que se cada um tem a sua cruz, cada um é autor da sua própria salvação? Não, absolutamente. Isso porque a salvação que se opera dentro de nós, que é por meio da cruz, porque a nossa cruz que nós levamos, devemos levar, não é nenhuma cruz como a de Cristo, física, histórica, naquele momento. É espiritual, é orgânico. Se não fosse orgânico, você tinha que amanhã mandar uma maceira fazer uma cruz para você. Entendeu? A teologia sistemática prega a cruz de Cristo enquanto artefato feito de madeira. Tanto é que por mais de 1000 anos ainda se vendia lasca da cruz dele. As lasquinhas. Não foi assim que aconteceu? Porque essa é a visão do homem. Cruz, ele quer uma cruz. Quem tiver uma lasquinha da idade, pronto, eu estou feito, uma lasquinha da cruz de Cristo. Mas cruz é outra coisa. Cruz é morte aqui dentro, ó. E para haver essa morte, é Cristo quem efetua em vós o querer. É Ele quem realiza o querer e o efetuar. Mas isso não sem a sua cooperação. Razão porque Paulo diz, Filipenses 2, né? 12 e 13, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, você participa ou não participa? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ah, então, a salvação é minha. Ele diz, não, mas é Ele quem efetua em vós, quem realiza em vós o querer e o efetuar. Existe o que aqui? Uma cooperação. Ele realiza o querer e o efetuar. E você vai ficar parado esperando a salvação chegar. Um dia ela vem. Um dia vai descer um anjo do céu, vai mover as águas. Olha novamente a sistemática aí. Aí quando ele fizer, eu entro na água e está resolvido. Aí Jesus vem e fala assim, queres ser curado? Ah, mas que pergunta mais idiota, Jesus. Se eu quero, como é que eu não quero? Eu estou aqui no tanque, aguardando, tem 38 anos. Ele diz, então tome o teu leito, levanta-te e anda. Bora, é você que vai fazer isso. Mas eu não dou conta, eu realizo o querer e o efetuar. Eu vou efetuar a cura. Você levanta. Você se dispõe, diz, eu quero. Eu quero. A salvação não é minha. Quem me salva é a cruz de Cristo. Mas para essa cruz surtir efeito dentro de mim, eu preciso abraçar essa cruz e não ver nenhum outro caminho de vida eterna, senão por meio da morte. Nenhum outro caminho. Então, não vamos ficar discutindo calvinismo e arminianismo. Isso foi bom no passado, quando nós estávamos naquele degrau. O Senhor já disse para nós subirmos mais um degrau e compreendermos as verdades eternas no coração e no espírito. Para fechar, só concluindo aqui capítulo 1 de Colossenses, versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, quantas coisas? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha a reconciliação aí, nos céus e na terra. Era por esta reconciliação
E uma vez reconciliado, teríamos de volta o quê? A unidade. É que Jesus orava dizendo, a fim de que todos sejam um, nos céus e na terra, todos convergidos na pessoa de Cristo, nos céus e na terra. E essa conversão, ou convergência, se dá como o oposto do que é no versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Sabe o que é estranho? O que é uma pessoa estranha? Quando você está na rua, andando, você vê muitas pessoas, não vê que você não conhece? Você acha elas estranhas? Fala a verdade, vamos pensar um pouquinho comigo. Você está na rua, no banco, pagando a conta, uma fila de gente, você não conhece ninguém. Pessoas estranhas. Você pensa assim? Não. Agora, se você chegar na sua casa, tiver uma pessoa que você não conhece sentado na sala, opa, uma pessoa estranha na minha casa. Sim ou não? Mais ou menos isso. É essa estranheza que o homem tem para com Deus. Tudo que é Deus, o homem estranha. Sabe por que você está estranhando essa mensagem dessa noite? Sabe por que você está estranhando essa mensagem? É pela estranheza em que nós vivemos em relação a Deus. Tudo nos soa estranho. Diferente. Sei não. E a vós outros outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne. Você foi reconciliado aonde? É nele. No corpo da sua carne. É nesse sacrifício, é nessa redenção, quando você resolve se envolver no corpo desta carne, no sangue desta cruz. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Hoje à noite eu falei apenas do primeiro tópico, eu queria falar os três, falei só de um, sobre o desejo, a oração. Vou continuar semana que vem falando sobre a qualidade da oração de Cristo e sobre o propósito dessa oração. Amém?